Olá, eu sou o Rodrigo do Convênia, bem-vindo ao Centro de Conhecimento. Nos próximos vídeos, então esse é um deles, nós vamos discutir sobre o processo de desligamento de um funcionário. Eu vou te explicar quais são os processos imprescindíveis em uma demissão sem justa causa nesse vídeo e como tornar esse momento difícil em algo construtivo, tanto para o empregado quanto para a empresa. Isso é super importante. Existem vários motivos para isso. Você vai aprender a evitar problemas que podem ocorrer e principalmente construir uma relação positiva com ex-empregados que tem impacto na empresa com os atuais, os que ficam no seu time. Tá? Bom, existem 12 formas de desligamento possíveis praticamente. A gente, nos próximos vídeos, a gente basicamente vai se concentrar nas três principais, que são essas: demissão sem justa causa pela empresa, demissão com justa causa pela empresa e o pedido de demissão pelo funcionário. Nesse vídeo, a gente vai dar destaque para a primeira, que é a demissão sem justa causa. Basicamente, é a que envolve o maior número de documentos e processos necessários dentre essas formas de desligamento de um funcionário. Quando que acontece? Por vários motivos, tá? Alguns dos principais: quando a empresa ela precisa cortar os seus custos, adaptar a estrutura da organização por algum motivo. Então, a empresa ela está retirando uma faixa de coordenadores e o gerente o funcionário passa a responder direto para o gerente, enfim, adaptando a estrutura. Ela não está atingindo os resultados financeiros e, consequentemente, é necessária uma revisão da estrutura e, consequentemente, a necessidade de demissões. Ou quando o funcionário, especificamente, não supre as expectativas do gestor e da empresa, consequentemente, não possui entusiasmo e motivação no seu dia a dia, e isso acaba impactando os funcionários que estão ao redor e próximos a ele. Ele não se encaixou na cultura da empresa, então é uma empresa que tem uma cultura bastante específica e aquele funcionário então tem uma personalidade e um perfil muito diferente da empresa na qual ele trabalha. Isso deveria talvez até ter sido validado durante o processo de recrutamento e seleção dessa pessoa. Ou ela possui uma dificuldade grande em lidar com mudanças quando necessário. Então, se a empresa está precisando mudar, se adaptar, e o funcionário ele não se encaixar nisso, uma consequência disso pode ser a demissão dele. Tá? Então, vamos entrar em detalhes agora na parte burocrática dessa história toda. Tá? Então, é muito importante que os procedimentos sejam feitos de uma maneira bem disciplinada, sem jeitinho, porque é importante para a empresa manter um histórico de cada funcionário que passou e que a saída deles tenha sido feita da forma correta para não gerar problemas. Então vamos lá, vamos preparar a papelada. A gente basicamente aí tem uma série de itens que vão ser necessários para conseguir executar uma demissão feita pela empresa sem justa causa. Você vai precisar de informações e desenvolver alguns cálculos junto com o escritório de contabilidade ou com o teu software de folha para que você consiga finalizar e homologar a rescisão desse funcionário. Basicamente, eu vou começar pelo primeiro item, então, que é o aviso prévio. Esse aviso prévio ele pode ser trabalhado ou indenizado. Isso vai influenciar em alguns pontos. Por exemplo, na data de pagamento dessa rescisão. Se o aviso ele for trabalhado, ele vai ser pago no primeiro dia útil do mês posterior. Se ele for indenizado, a empresa ela deve pagar ele em até 10 dias corridos a contar da data de demissão. E também é importante, se o aviso prévio ele precisa ser maior que 30 dias, seja ele pago ou indenizado, caso o funcionário tenha trabalhado mais de um ano na empresa.
Para cada ano que esse funcionário ele trabalhou, adiciona-se 3 dias, até o máximo de 90 dias que esse funcionário vai receber de adicional de aviso prévio. É importante sempre formalizar, através do comunicado de desligamento, a forma como isso vai acontecer. Em segundo lugar, é importante verificar, antes de tomar a decisão de desligar uma pessoa, com o seu contador ou com o sindicato da classe desse contador, para verificar se existe algum tipo de acordo coletivo ou dissídio pago no próximo mês. A empresa ela não pode mandar embora o funcionário caso haja algum tipo de mudança ou regra específica para aquela classe. Isso pode acarretar em multas para a empresa. Então é importantíssimo, antes da demissão, você entrar em contato com o teu contador e você, de fato, tirar essas informações, coletar essas informações da contabilidade. Bom, indo para férias, o trabalhador ele tem direito a férias anuais. Caso o mesmo não as tenha tirado, a empresa ela deve pagar na rescisão o valor das férias acrescidas de mais 1/3. Se o empregado trabalhou menos que 1 ano, é necessário pagar o proporcional aos meses trabalhados e também acresce-se 1/3 a esse proporcional. Tá? Então, é muito importante analisar e verificar qual é o saldo de férias desse funcionário para que tenha a informação correta, para que transmita para ele no momento da demissão. Em quarto lugar, o saldo de salário. O saldo de salário basicamente um cálculo muito simples, que é o que o empregado ele vai ter direito a receber pelos dias trabalhados. Obviamente que se o aviso prévio for trabalhado, ele não tem saldo de salário. O 13º salário também é o proporcional aos meses trabalhados por ele. Tá? Falando agora de FGTS. Então, nesse caso, quando o funcionário ele é demitido pela empresa sem uma justa causa, o trabalhador ele pode sacar todo o saldo do FGTS na conta que ele tem vinculada. E ainda um adicional, que é uma multa de 40% que a empresa ela tem que pagar sobre o valor depositado para aquele funcionário. Então é importante que mensalmente você tenha depositado o FGTS, que ele equivale a basicamente 8% da remuneração do empregado. E caso não tenha, vai ser necessário um depósito integral desses valores atrasados antes de concluir a rescisão. Importantíssimo isso. O exame demissional, então, ele é um item que é necessário ser feito antes da rescisão e de preencher a carteira de trabalho. Você vai simplesmente apontar aonde esse funcionário ele deve fazer o exame demissional para validar que ele está em plena saúde depois de ter trabalhado na sua empresa. E o que eu pulei aqui, aliás, o GFIP, que é ligado ao FGTS, ele precisa indicar, é um documento que você indica a data de saída, classificando esse motivo de desligamento. Tá? Também vinculado ao FGTS. Depois a gente tem a carteira de trabalho. Então, enfim, você vai preencher, dar baixa na carteira de trabalho com as informações necessárias. Importante, então, se atentar no preenchimento disso e depois ir preencher os documentos padrões de rescisão do contrato de trabalho e o termo de quitação. São documentos que são padrões, o Ministério do Trabalho tem isso no seu site, onde vocês podem baixar. É imprescindível a esses documentos para concluir a rescisão e para que o funcionário ele também consiga resgatar os valores de FGTS, seguro-desemprego.
As guias de seguro-desemprego, então, é um papel da empresa entregar isso para o funcionário e coletar a assinatura na parte que é destacável dele e isso ficar junto com a empresa. Tá? E, por último, uma prática pouco vista, mas basicamente obrigatória, que é elaborar o perfil proficiográfico previdenciário e entregar isso ao colaborador. Perfeito? Então, isso está vinculado ao INSS para que, enfim, demonstre que o funcionário está com aptidão para trabalho e os formulários eles estão no site do INSS, que você depois pode consultar no nosso blog e os links necessários para poder acessá-los. Ok? Então, depois de tudo isso, o próximo passo é você ter uma foto muito clara dos cálculos para a demissão do funcionário. Então, você tem aqui no canto esquerdo as informações necessárias. Então, quando que foi a data de admissão, a data do aviso da demissão, o salário que essa pessoa tinha, o FGTS, o depósito do mês anterior, o saldo total vinculado a esse funcionário. Você, enfim, definir data para dar baixa na carteira de trabalho e quando que você vai fazer a homologação com o funcionário, eventualmente, obviamente, depois do aviso prévio, que nesse caso foi trabalhado, e se ele tem dependentes para IR ou não, que é uma informação importante a ser incluída no cálculo. Aí a gente tem aqui a coluna de proventos, então qual que é o saldo de salário? Ele obviamente não, ele trabalhou, então ele não tem. O aviso prévio proporcional ao período no qual ele ficou em empresa, trabalhado, no caso então, ele ficou por um período adicional do que os 30 dias e ele recebe no proporcional por isso, e um indenizado que também é proporcional aos dias que ele tem direito, pelo período que ele trabalhou na empresa. As férias, então, que ele tem vencidas, as proporcionais, o adicional de 1/3 de ambas as férias, tanto vencidas quanto proporcionais, que esse pessoal tem que receber, e o 13º proporcional aos meses trabalhados. Ele vai, então, ter um total aqui de R$ 2.729,99. Os descontos são do INSS. No caso do imposto de renda, sobre a rescisão, sobre o 13º e sobre férias, ele não tem, ele é isento. E o total dos descontos, então, é R$ 65,51, dando um líquido a receber por parte da empresa de R$ 2.664,48. Depois disso, com toda essa documentação pronta e os cálculos rescisórios alinhados com o funcionário, é marcada uma homologação. Basicamente, ela é a formalização da rescisão desse contrato e as suas devidas obrigações perante a um órgão competente, que vai intermediar isso e prezar pelos direitos das duas partes, seja um sindicato ou uma autoridade no Ministério do Trabalho e Emprego. Ocorrem para os empregados que trabalharam mais de um ano na empresa. Para empregados que trabalharam menos de um ano, a homologação ela basicamente é uma rotina dentro da empresa sem a necessidade de uma formalização em um órgão competente. Quais são os qual é o checklist que você deve levar na homologação para não ter problema? Você vai precisar levar 5 vias do instrumento de rescisão, que é aquele instrumento, então, que a gente apontou há 3 slides atrás. A carteira de trabalho já preenchida e a ficha ou livro de registro devidamente atualizado. Os formulários de aviso prévio em 3 vias. O extrato da conta bancária do FGTS vinculado ao funcionário dos últimos 6 meses. Guia de recolhimento rescisório, que é o GRFC do FGTS, e o guia de contribuição social, ambas autenticadas pelo banco, pela Caixa Econômica. A chave emitida para a liberação do FGTS, que é a comunicação da movimentação do trabalhador,
para que ele consiga fazer o resgate desse saldo, desse valor, e apresentar o comunicado de dispensa, que é necessário também para o resgate do seguro, para dar entrada no seguro-desemprego. E uma procuração ou carta de preposto da pessoa que vai em nome da empresa que está executando o processo de homologação. Então, basicamente, após a homologação, o funcionário ele foi demitido. A gente passou agora por um processo, por uma descrição super burocrática e necessária desse processo, que se ela não for bem feita, ela pode acarretar problemas e problemas grandes para a empresa. Então, basta seguir esses passos que a gente transmitiu aqui, que não vai ocorrer problemas que, de fato, impactem e onerem a empresa. Então, já que a gente falou de uma parte super burocrática e necessária, a gente acha sempre importante alinhar e transmitir um conhecimento estratégico num momento como esse, que é como você, então, nesse caso, dá um feedback demissional, quando a empresa ela toma a decisão de desligar o funcionário. Nesse caso, o objetivo aqui é que a relação esse momento ele é bastante crítico, é um momento delicado, onde você transmite para o funcionário que ele vai ser desligado. Então, isso deve ser feito com bastante ética e respeito para que a percepção na saída dele não seja tão negativa em relação à empresa, ou inclusive pode ser uma percepção positiva, dependendo como isso for levado. Então, resumidamente, o que é um feedback demissional? É comunicar de forma bastante transparente e honesta os motivos dessa decisão. Auxiliar esse ex-empregado agora a reavaliar onde é que ele pode melhorar para futuras colocações. As empresas normalmente elas não explicam, muitas empresas, aliás, basicamente demitem, pedem que a pessoa vá até o departamento pessoal e depois disso segue a vida. Então, a gente é super contra isso, porque isso tem efeitos negativos ao redor aí dessa situação, que a gente vai comentar já já. E por que esse feedback demissional ele deve ser dado? Por quem, aliás? Pelo superior direto dessa pessoa que tomou a decisão junto com a empresa em desligar. E por que então ele é importante? Ele especificamente, né? Ele não dá espaço para o funcionário achar que ele foi injustiçado, se isso de fato teve argumentos que fazem sentido, são ponderados. É super importante que essa pessoa ela já tenha uma noção de que a situação dela lá possa estar complicada, vamos dizer assim, através de avaliações anteriores ou através de comunicação da situação da empresa em um determinado momento, e que isso cause problemas para a empresa no futuro, se não for feito. Então, essa pessoa ela pode, desde ser uma pessoa popular entre os funcionários atuais e divulgar para essas pessoas que foi injustiçado e que foi demitido sem saber, e isso tem um impacto negativo nos funcionários atuais, até buscar meios, vamos dizer assim, ortodoxos para prejudicar a empresa. Tá? Por isso que é tão importante que os gestores eles tenham plena ciência que o feedback demissional ele é um processo obrigatório num processo de desligamento de funcionário. Ele é um comportamento obrigatório. Então, na prática, caso vocês vão implantar esse processo na empresa, obviamente que você agradece pelo tempo e o esforço que foram investidos por parte do funcionário na empresa, comunicar de forma bastante transparente os motivos pelo qual o colaborador ele foi desligado, salienta quais são os pontos fracos, então onde é que essa pessoa ela falhou, onde que ela deve melhorar, onde ela deve investir o tempo dela para poder se desenvolver e suprir esses gaps de performance, de gaps de fato que precisam ser fechados. E dicas de como melhorá-los, então fazer curso, fazer alguma coisa parecida com isso. E após isso, os pontos fortes. Quais são os pontos fortes? O que vocês gostaram? Que essa pessoa, ela de fato é boa e isso ajudá-la a dar destaque e potencializar. Verifica se essa pessoa entendeu
esses motivos e basicamente a tomada de decisão da empresa, e dar espaço para as perguntas. Isso aqui são perguntas, mas não é uma discussão, não pode virar em um argumento do motivo, mas uma argumentação, mas basicamente perguntas em relação a esses pontos fracos e fortes e assim por diante. E por último, direciona essa pessoa para o setor de RH ou administrativos para os procedimentos que a gente já falou anteriormente para poder finalizar esse procedimento de rescisão. Tá? Seguindo esses passos, com certeza, sendo transparente, não surpreendendo o funcionário, você vai ter uma pessoa que vai... a imagem da empresa ela vai ser muito bem difundida, tanto dentro e fora, por essa pessoa que saiu. Você vai manter um relacionamento com uma pessoa que pode até gerar negócios para você no futuro, e, consequentemente, torna-se agregador para as duas partes, tanto para o funcionário quanto para a empresa, com pouco de tempo despendido por parte do gestor. Bom, então a gente finalizou. Eu queria falar um pouco do que é o Convênia, como que ele pode ajudar a empresa rapidamente. Então, o Convênia ele é uma solução única, um software que foi desenvolvido com o objetivo de simplificar e automatizar os processos e a gestão de recursos humanos da sua empresa. Isso é muito abrangente, então a gente quer simplificar o tempo que você, diminuir o tempo que você gasta e ajudar você a ter processos corretos para que não haja problemas e você consiga fazer uma gestão correta de departamento pessoal e recursos humanos. E o que esse nosso software ajuda a sua empresa a fazer? Todo o processo de admissão e desligamento automatizado de acordo com o perfil de profissional que você tá contratando. A gestão automatizada de benefícios, então, após a configuração de quais são os benefícios que a empresa ela oferece e os fornecedores, toda a inclusão, movimentação, exclusão desses funcionários e ex-empregados são feitas pelo software e pela nossa equipe. Toda a gestão de férias, que é super importante. Se a empresa ela não tiver cuidado com isso, ela pode tomar multas caso esse funcionário tenha férias vencidas em determinados prazos. Gestão de pontos e falta, também importantíssimos e obrigatório para empresas a partir de 15 funcionários. Todo o controle de reembolso e despesas que passem pelo reembolso, pela folha de pagamento. A integração com o seu software de folha ou a geração de relatórios para a sua contabilidade, facilitando o envio de informação, facilitando e azeitando os processos entre empresas e permitindo com que tudo fique mais simples, mais ágil e mais eficiente. E o mais importante, não abrindo espaço para dor de cabeça futuras que a empresa possa vir a ter. Então, obrigado pelo tempo que vocês gastaram em assistir. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês fiquem super à vontade para enviar para esse e-mail ou para o meu, que é rodrigo.silveira, com esse final, @convenia.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.